Você já parou para pensar? Como é possível que homens e mulheres, séculos atrás, sem tecnologia, sem psicólogos, sem remédios, conseguiam suportar guerras, fome, perseguições e ainda encontravam paz dentro de si? Enquanto hoje, com todo o conforto que temos, basta um problema inesperado e já nos sentimos despedaçados? Existe um poder que eles tinham e que nós esquecemos. Um poder que pode transformar qualquer adversidade em força. Era o ano de 165 em Roma. Uma praga devastava o império. Corpos se acumulavam pelas ruas, famílias eram destruídas e até os mais ricos fugiam para salvar a própria vida. No meio desse caos, havia um homem que todos julgavam fadado ao desespero. Ele perdeu amigos, viu soldados de confiança morrerem diante dos próprios olhos. E ainda assim, mantinha-se firme. O nome dele? Marco Aurélio. Imperador, mas também filósofo. Enquanto o mundo desmoronava, ele escrevia em seu diário secreto uma frase que ecoa até hoje. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Imagine isso. O homem mais poderoso do império, cercado pela morte, descobrindo que sua verdadeira força não estava no trono nem no exército, mas na sua resiliência espiritual. Agora, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que sucumbem ao primeiro obstáculo? Uma demissão, uma dívida, uma traição, e de repente tudo perde sentido. Vivemos na geração mais conectada, mas também na mais frágil. O que nos falta é aquilo que os antigos chamavam de âncora da alma. A força invisível que não se curva diante do caos. Os antigos tinham algo em comum. Se fossem estoicos em Roma, monges no Tibete ou sábios no deserto, todos acreditavam numa verdade simples. A vida nunca será fácil. Mas dentro de cada pessoa existe um espaço sagrado, intocável, que pode resistir a qualquer tempestade. Os estoicos chamavam de fortaleza interior. Os monges chamavam de vazio iluminado. E na tradição cristã, era a fé inabalável no meio da dor. O nome pouco importa. O que importa é que quando você acessa esse espaço, descobre que não precisa vencer todas as batalhas lá fora. Você só precisa vencer a guerra dentro de você. Mas aqui está o que quase ninguém te conta. Resiliência espiritual não nasce no conforto. Ela é forjada no fogo da adversidade. Assim como o ferro precisa do calor para se transformar em espada, a alma precisa das provações para se tornar indestrutível. E é justamente quando você pensa que não aguenta mais, que começa a descobrir a força que sempre esteve aí dentro. Pense no soldado que volta da guerra e encontra a esperança no simples sorriso do filho. Pense na mãe que, mesmo sem nada, canta para acalmar a criança no escuro. Pense no homem que perde tudo, mas decide não perder a fé e recomeça do zero. Essas pessoas não tinham garantias nem certezas, mas tinham resiliência espiritual, e é isso que as fez sobreviver. Talvez você esteja vivendo sua própria guerra agora. Talvez esteja cansado, sem respostas, sem chão. E talvez já tenha pensado em desistir. Mas escute isso com atenção. O que você sente agora não é o fim. É o fogo que está moldando a sua força interior. Os antigos nos deixaram esse mapa. Eles sobreviveram a pestes, perseguições, desertos, guerras, porque aprenderam a transformar dor em poder. E você também pode. Existe uma cena esquecida nos manuscritos antigos, quase apagada pelo tempo. Ela conta sobre um grupo de monges que viveu durante a Idade Média em meio a pragas, invasões e destruição. Esses homens eram perseguidos, forçados a abandonar seus lares, obrigados a ver a fome e a morte caminhando ao lado deles. Mas algo impressionava: a calma em seus olhos. Conta-se que mesmo quando tudo parecia perdido, eles se reuniam à noite para cantar. Não havia ouro,
Não havia armas, não havia proteção, mas havia uma chama invisível que os mantinha de pé. O segredo? Eles acreditavam que cada dificuldade era um treinamento para a alma. Cada perda, cada sofrimento, cada lágrima era uma espécie de lapidação, como se o espírito estivesse sendo polido até brilhar de forma indestrutível. Para eles, a dor não era sinal de fraqueza, era sinal de evolução. Agora pense, quantas vezes você encara seus problemas como se fossem punições? Quantas vezes você acredita que a vida está contra você? Talvez a verdade seja exatamente o oposto. Talvez o que você chama de castigo seja apenas o processo que está moldando a sua força. Talvez você esteja sendo preparado para algo maior. Se os monges cantavam no meio da escuridão, será que você não pode encontrar uma canção dentro da sua dor? Há uma história mais próxima de nós. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros em campos de concentração eram submetidos a condições desumanas. Mas havia algo que os guardas nunca conseguiam destruir: a capacidade de alguns prisioneiros encontrarem sentido mesmo na dor. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, sobreviveu a esse inferno. Ele perdeu a família, perdeu tudo, mas escreveu depois de libertado: quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. Essa frase ecoa até hoje porque revela o coração da resiliência espiritual. Não é apenas suportar, não é apenas resistir, é transformar o sofrimento em um portal para algo maior. Frankl percebeu que aqueles que encontravam propósito, seja na fé, na esperança de rever alguém ou em uma missão que ainda precisavam cumprir, eram os que conseguiam resistir. E aqui está a pergunta que precisa ecoar em você: qual é o seu porquê? Se você não encontrar sentido, qualquer dor se torna insuportável. Mas se descobrir um propósito, mesmo a maior das correntes não pode prender sua alma. E é aí que tudo muda. Porque a resiliência espiritual não é apenas sobre sobreviver, é sobre transcender, é sobre atravessar o fogo sem se deixar consumir. É sobre transformar cicatrizes em testemunhos, dores em sabedoria, quedas em asas. Os antigos sabiam que cada adversidade escondia uma oportunidade de crescimento. Os monges acreditavam que cada lágrima era uma oração. Frankl nos mostrou que até mesmo no abismo é possível encontrar luz. E agora, você tem a mesma escolha diante de si. No fim das contas, não é sobre o que acontece com você. É sobre quem você se torna por causa do que acontece. Essa é a verdadeira resiliência espiritual. Não escapar da dor, mas atravessá-la e sair mais forte. E agora eu te pergunto: você acredita que ainda existe dentro de você essa força indestrutível que os antigos conheciam? Ou será que ela foi enterrada pelo medo, pela pressa e pelo barulho da vida moderna? Se isso tocou você, é porque esse vídeo precisava chegar até aqui. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar sua própria fortaleza interior.